Olá pessoal, então estamos começando uma live aqui, né? Mais uma live do projeto Gordo Save the Queen. Novamente nós não combinamos um horário, mas relembrando, a ideia é sempre aparecer aqui por segunda, quarta e sexta, certo? Então segunda, quarta e sexta devemos estar por aqui, geralmente no período da tarde, certo? E eu tô tentando sempre começar as lives num horário redondo. Então assim, que hora será que vai ter a live, assim por diante? Se a gente não consegue avisar antes, dá uma olhadinha nas horas redondas ali, que em algumas delas a gente vai a começar a conversar, tá certo? Eu acredito que o papo vai ser breve. Na verdade, eu queria dar uma indicação, talvez uma indicação improvável. Alguns de vocês, vocês voltam e me perguntam, né? Tanto aqui como em outros locais, outras pessoas que produzem conteúdo e às vezes falam de Chesterton, promovem Chesterton, indicam o Chesterton, e por onde começar a ler Chesterton? E uma opção, e entendo que é uma opção, sobretudo, uma opção relacionada aos projetos editoriais da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Mas que mediante a esse quadro, a essa forma, a essa edição específica, né, eu posso dizer com tranquilidade, certo? Até apareceu agora as expressões lá do pessoal do Choque de Cultura, mas eu posso dizer que essa edição, né, tanto pelo seu conteúdo, enquanto livro mesmo, mas pelo material de apoio, podemos chamar assim, que acompanha o livro que eu vou citar, né, é uma boa opção para começar a ler Chesterton. E aqui eu tenho ela, tá? A Esfera e a Cruz. Acredito que todos vocês estão vendo a Esfera e a Cruz, tá? E por que eu estou dizendo isso? A história é especialmente interessante, a história é especialmente instigante. Na verdade, esse é mais um dos livros de literatura do Chesterton, aquela literatura que traz um alto conteúdo filosófico, um alto conteúdo, né, de diversos elementos de pensamento que envolve, né, a proposição do Chesterton. Sempre lembrando aquilo que a gente comenta, que é a literatura complementa, né, a teoria de Chesterton, né, e a teoria de Chesterton é ilustrada pela sua literatura, tá? E qual é o diferencial dessa edição aqui? Bom, primeiramente, falar da qualidade dela, mas até, claro, né, vai aqui indisfarçadamente uma propaganda dessa edição, mas falar também da qualidade dela, que é algo, não é, vamos dizer assim, qualquer besteira. Muitas vezes a gente, quando quer adquirir um livro, quer saber como é que é a qualidade do que foi produzido e tudo mais. Capa dura, certo? Aqui é um soft touch, tá? Folha de guarda, tá? E aqui um papelzinho de cor bastante boa, papel de ótima qualidade, de boa qualidade, certo? Com uma cor bem bacana para a gente poder fazer a nossa leitura. Bom, passada essa parte do nosso material, por que eu estou indicando esse livro como uma possibilidade, né, de começar a leitura de Chesterton ou até de dar continuidade quando eu não li ainda muitas obras de Chesterton? Talvez até você tenha se encontrado com algumas perplexidades, talvez você tenha, né, passado pelo evento de ler Chesterton e muitas vezes não conseguir sacar muitas das coisas que ele comentou. Talvez você tenha ouvido falar de lugares, eventos, pessoas e assim por diante, que aparentemente não fizeram muito sentido para você. E aí tem um trecho aqui do começo dos comentários, e quem foi convidado para fazer, né, apresentação e introdução, e além disso notas de rodapé para esse livro, certo? O nosso querido amigo Henrique Elfes, tá? Que é um leitor desde a década de 80 de Chesterton, certo? E que vai apresentar o Gordo como a melhor síntese daquilo, ou uma grande síntese, né? Ou para ele é o melhor sintetizador do que há de bom no pensamento tradicional e, pasmem ou não, também no pensamento moderno. E isso me chamou muita atenção no primeiro momento que eu comecei a ler esta nossa edição de A Esfera e a Cruz. Porque muitas vezes a gente se encontra dentro de um binômio muito louco, né? É o seguinte, alguns querem que nós vivamos numa sociedade impossível, né? Do ponto de vista de que já teve o seu momento, já passou, os processos históricos aconteceram, né? As coisas mudaram, as estruturas mudaram, várias delas irreversíveis no seu retorno. O que nós sempre batalhamos, ou devemos batalhar, é o retorno de uma vida que, dentro dos limites materiais que nós temos, seja uma vida que corresponda àquilo que é próprio da natureza humana. Talvez esse seja um dos grandes dramas que nós temos hoje no nosso tempo, né?
A nossa vida muitas vezes goza dessa dificuldade, porque ela tem uma proporção gigantesca e nós somos bem menores que isso, certo? Então a vivência das virtudes, né, a vivência daquilo que é próprio da natureza humana e assim por diante. E isso nos vem em grande parte, quem nos relembra muito disso é aquelas pessoas que produziram aquilo que foi nos transmitido, por isso tradição, né, tradere, de entregar, certo? Só que nós temos que aprender a como colocar os grandes valores, né, encarnados por essas gerações anteriores no nosso tempo. E o Elfes aponta já, né, no começo, na apresentação do livro, ele já aponta se não na apresentação, logo no começo da introdução, já aponta, né, Chesterton como um dos grandes caras desse processo. Eu vou me permitir ler para vocês, tá? Justamente essa introdução, né, essa apresentação, só para que a gente tenha isso registrado, tá? E vocês saibam o que lhe aguardam, vou chamar assim, né? Então, está aqui. Prefácio, na verdade não é nem na apresentação, é no prefácio, certo? Assim vai escrever o nosso querido Elfes. No primeiro estudo crítico publicado depois da morte de Chesterton, Hilary Belloc brincava que 3 fadas madrinhas teriam presidido ao seu batismo, 2 boas e uma má. As boas seriam a da fecundidade verbal e a da amplidão de horizontes, da universalidade de ideias. A má teria sido fulminada ao entrar na igreja. Quanto a mim, penso que ela sobreviveu e, apesar das 2 outras, conseguiu rogar a sua praga. O menino haveria de ser jornalista. E aí vai continuar falando sobre o que isso impacta, né, para o sujeito. No livro que você tem diante de si, caro leitor, as 2 primeiras características estão fortemente apresentadas e a terceira em menor escala. Como sempre, no caso deste autor, é uma cachoeira de frases geniais, antíteses, epigramas, provérbios populares e literários, parábolas, etc. Como sempre, ele discute as grandes visões de mundo com total lucidez e, nesse caso, sob a forma de grandes imagens poéticas. Todavia, como bom jornalista que era, fala aos seus contemporâneos com exemplos e menções tirados da história anglo-saxônica e da vida cultural de seu tempo e do seu país. O que, para as nossas circunstâncias de esquecimento histórico generalizado e de cultura mais ou menos latina, pode dificultar a compreensão. Bom, pessoal, o que o Elfes colocou aqui para nós é muito interessante no ponto de vista de ter um certo pé no chão na hora da leitura de um autor como Chesterton, tá? Porque, bem ou mal, a bem da verdade, temos que lembrar que nós estamos num tempo distinto, numa cultura com raízes bastante distintas da cultura britânica, certo? E lidando com circunstâncias um tanto diferentes, ainda que nós estejamos dialogando muito fortemente com Chesterton, porque ele percebeu no princípio de processos muito deletérios, muito perversos, quais seriam as consequências deles. Talvez algumas coisas tenham se tornado tão mirabolantes que nem mesmo ele tenha de alguma forma vislumbrado. Acho até improvável, mas, né, as possibilidades da realidade são maiores do que a nossa mera imaginação, tá? Mas, de fato, ele cantou a bola, vamos chamar assim, de várias dificuldades e processos muito ruins que nós estamos hoje presenciando com intensidade no nosso tempo, certo? Porém, ao mesmo tempo, ele usava para comunicar esses perigos aos homens do seu tempo, e inclusive nós temos que ficar gratos a ele pela tentativa, né? Impedir que esses homens do seu tempo acabassem nos entregando um futuro quase distópico. Ele usava muito dessa linguagem jornalística que usa exemplos, né, de acontecimentos, personalidades, né, e situações que estão presentes, né, no tempo em que corre, né, e assim por diante. Então, para algumas pessoas, e claro, vão usar elementos de erudição relacionados à literatura, à história inglesa e assim por diante, né? Pensando que a sociedade britânica, se querer fazer nenhuma espécie de idílio, né, do que era a Inglaterra ou do que foi a Inglaterra, ela tinha mais ou menos, especialmente através da cultura literária, um conhecimento mais ou menos médio dos eventos do seu passado, tá? Algo que, assim, mesmo esse conhecimento um pouco difuso na cultura, na literatura acerca do passado, já é uma coisa altamente desejável em relação a isso mesmo que o Elfes apontou, uma cultura de esquecimento histórico. Essa cultura de esquecimento histórico, ela tem várias raízes no nosso país, mas em grande parte um pensamento
tecnocrático por um lado, dinheirista barra plutocrático do outro, onde as pessoas pensam que realmente interessa é ganhar dinheiro, né, e aproveitar a vida com o mínimo de sofrimento possível. É evidente que alguém que pensa assim não vai se importar minimamente com o passado, simplesmente porque não conhece nenhum ideal de vida, né? Nós geralmente interrogamos o passado porque nós buscamos compreender o que está acontecendo no nosso presente. Pessoas assim só querem, né, aproveitar o presente, compreensão para elas não é uma prioridade, certo? Então, com essa ediçãozinha na mão, você vai ter algumas coisas muito bacanas já na arrancada, né? Nós temos aqui o prefácio e depois na sequência, né, que é da onde eu li esse trecho para vocês, e depois na sequência a introdução. Nessa introdução, nós vamos ter, além de uma breve biografia do Chesterton, um apanhado geral acerca de elementos do pensamento chestertoniano, né, e das dinâmicas utilizadas pelo autor. Além disso, o Elphius nos dá uma coisa que é fina e que muitas vezes, assim, ó, eu nunca vi até hoje dentro de um livro de Chesterton. Talvez tenha, é muito provável que tenha, mas falando de algo tão acessível que está à mão de todos nós aqui, e que é uma edição que inclusive me traz de lambuja, né, é quase isso, né? Poderíamos ter reeditado A Esfera e a Cruz, ou muitas outras pessoas poderiam ter reeditado A Esfera e a Cruz, certo? Agora, essa intuição, né, ou ainda essa percepção de que precisávamos de alguém como Elphius para fazer esse processo de prefácio, de introdução em notas, certo? Faz toda a diferença. Então eu diria até que um dos pontos altos do livro, né, que é, bom, isso aqui é uma tradução, né, da obra, né, célebre do Chesterton, A Esfera e a Cruz, pode ser feito por qualquer editora, vai ter, provavelmente tem aí outras edições, talvez apareçam outras, mas isso aqui, isso sim, é algo que faz toda a diferença. Então eu diria assim, se alguém perguntasse, Rodrigo, por que comprar esse livro, né? Além da grande obra do Chesterton, né, vocês têm de quebra esses comentários, essa introdução e assim por diante. Agora, se alguém perguntasse por que comprar esse livro e não de outras e assim por diante, eu viria com o mesmo argumento também, certo? Eu pelo menos não conheço nenhuma edição recente da Esfera e a Cruz, eu estou falando só por exemplo, certo? Bom, na sequência tem uma coisa que eu acho fundamental, que algumas pessoas passam ao alto. Eu particularmente, lendo algumas obras de Chesterton, nunca vi alguém que numa apresentação, numa introdução, quisesse dar esse contexto. O Elphius dá aqui para quem está a zero, tá, pessoal? A pessoa não sabe nada. A pessoa não sabe nada sobre isso. Ele explica que é o quê? Que é o contexto do cristianismo na Inglaterra e a relação da sociedade inglesa fundamentada, né, no anglicanismo como expressão oficial do cristianismo na Inglaterra e assim por diante, e as vertentes e variantes que tiveram entrada na Inglaterra a partir, né, desse estabelecimento de uma igreja oficial que tem uma matiz protestante, pelo menos na sua teologia de forma declarada, certo? Isso aqui a gente tem na introdução, certo? Uma linha geral. Cara, então, né? Na verdade, isso aí é uma questão. Eu não vou entrar no mérito aqui, o José está fazendo uma pergunta. José, isso aí teria que ser mais bem conversado. Se você quer compreender isso bem, assista a live que eu fiz com o Guilherme Freire na página do Instituto Hugo de São Vítor. Ali a gente conversa rapidamente sobre isso e o Guilherme, ele dá a leitura dele. O Guilherme, ele conhece o Elphius, né? Ele estudou também com a ajuda do Elphius, né? Até onde eu sei, tá? Se eu estiver equivocado aqui depois alguém corrige, ou mesmo o Guilherme dá um retorno e eu faço uma errata. Mas eu tenho a impressão que sim. Então ele conhece o pensamento do Elphius e nós conversamos sobre esse elemento de nominalismo, poderia ser interpretado como nominalismo, especialmente tá no capítulo A Ética do País das Fadas, certo? Então eu até onde essa ideia não me convenceu, tá? Mas eu ainda não, como eu disse, eu tenho toda a minha caminhada de estudos ainda, e de verificar e de entender melhor Chesterton e o seu contexto. Mas por enquanto eu acho que por causa daquele capítulo ali, ou pelo menos de algumas outras coisas que eu tive contato das leituras de Chesterton, e eu não comprei essa ideia do Chesterton. Talvez ele use o linguajar, certo? Que tenha um aspecto um tanto nominalista, tá? Parece que tenha sabor disso, que possa ser interpretado dessa maneira, né? Mas eu acredito que no core, né?
no núcleo dele, não era a maneira como ele enxergava a vida, na minha opinião, né? Mas aí tem que ver. E aí é que entra os problemáticos, muitas vezes, da gente encarar o Chesterton como um filósofo no sentido clássico da palavra, certo? Porque ele é um homem que tem ideias de implicação filosófica muito grandes. Novamente, eu chamo a atenção para o livro. Esse livro ajuda a entender isso aqui. Entender como você vai tentar colocar Chesterton numa caixinha e falhar miseravelmente, certo? Então, justamente por isso, porque ele é um cara que tem ideias, né, claramente com implicações filosóficas evidentes. Ele é um cara que ele se dignou a escrever um livro, não sendo filósofo no sentido clássico da palavra, né, um livro que expressava a sua filosofia, certo? Mas ele é um cara que se usa demais do discurso poético, porque na verdade eu realmente acredito que o Chesterton chegou naquele nível de reflexão, se alguém quiser, né, alguma referência para isso também, que é o Como Ler Livros do Mortimer Adler, certo? Tem... eu já passei dessa fase de considerar esse livro uma unanimidade, certo, pessoal? Mas ele ainda é muito válido, tem coisas muito boas. Algumas pessoas criticam, dizem que ele é, né? O querido Rodrigo Gurgel, ele diz que acha um tanto verborrágico, muito amplo, né? Ele poderia ter dito as mesmas coisas em menos páginas, né? Mas ali ele apresenta, né, independente de qualquer crítica, ele apresenta uma coisa muito interessante, que é um círculo de começo da intuição da verdade, que parte da poética, parte da poesia, e que vai passando por diversos estágios de desenvolvimento, né, do conhecimento da apreensão, e depois vai chegar novamente, né, na falência das palavras ou dos conceitos, vai que novamente ter que desembocar na poesia, certo? E para mim, em grande parte, o Chesterton é alguém que faz esse processo, tá? É o processo de dar esta volta completa, certo? Então, por isso que quando a gente quer encaixar ele dentro, né, de uma caixinha, a coisa dá errado. Porque, na verdade, ele já fez essa roda, muito provavelmente, tá? É claro que isso sempre são coisas um tanto quanto subjetivas, certo? Mas dá essa impressão. Então, muitas vezes ele vai falar de temas que têm altíssima implicação filosófica ou mesmo teológica, e esses temas vão vir, né, dentro de um veículo que é, na verdade, de discurso poético, e isso vai muitas vezes criar até para alguns que procuram uma definição mais exata, uma certa indefinição, né, por causa que a poesia tem essa certa liberdade dentro da sua forma expressiva, certo? Mas isso é uma questão que vai longe, a gente poderia conversar mais, né? A questão do Chesterton filósofo é sempre uma questão que acaba, de alguma forma, desacomodando as inteligências e também incomodando, né, o nosso desejo de sistematizar as coisas, né? Até porque elas se tornam mais palatáveis ou mais domináveis quando a gente faz isso, né? Aqui o José está dizendo o caráter poético dele o faz cair em certas imprecisões de detalhes. Claro, exatamente isso. Certo? Até aqui o José está trazendo para nós o discurso do Corsão. Né? Novamente eu relembro, na última live nós falamos sobre biografias de Chesterton. Né? Recomendo de novo o livro do Corsão aí sobre o Chesterton. Certo? E aí, nos encaminhando para o final da nossa conversa, né, pessoal? Só reforçando aqui o convite para quem quiser, né, um início, vou dizer assim, menos óbvio, né, para começar a ler a obra de G.K. Chesterton, a gente tem essa edição, né, que não somente pelo conteúdo aqui, pelo romance em si que está presente aqui, mas por esse ótimo material de apoio, né, que foi coletado aqui, né, mais coletado, foi preparado. Ah, mais importante, tá? Isso aqui não são estudos que nós enxertamos no livro. O Elfis fez sobre medida para essa edição aqui, né, esse apanhado. As notas, ele trabalhou as notas de rodapé, mas ele também trabalhou, né, visando isso. Então, existe uma unidade entre a obra e esse conteúdo de apoio, que não deixa de também abarcar a totalidade do pensamento, né, do Chesterton de uma maneira sintetizada. Evidente, sempre se tem a liberdade, né, de pular esse conteúdo de apoio, né, por sua conta em risco, vamos chamar disso, mas nós temos aqui, deixa eu contabilizar para vocês, que eu sou um cara que gosto disso, temos 30 páginas, certo? Mais de 30 páginas, temos 32 páginas, né, de introdução, de prefácio e introdução,
né, tirando todas as notas de rodapé ao longo do livro, certo? Então aqui eu não deixo de ter também um certo forma de curso de introdução a Chesterton, tá? De uma maneira bem sintética, né? Porque, como vai dizer o próprio Elphs aqui, talvez, né, no muito Santo Tomás alcançou, né, o volume de escrita de Chesterton. Chesterton, ele chama atenção também por isso, o tamanho, né, o volume do que ele escreveu é demais, é muita coisa. Talvez ele tenha sido o maior escritor da história do Ocidente ou da história da humanidade em termos de quantidade, né, de escrita, certo? E acaba sendo um cara muito relevante também sob o ponto de vista da qualidade do que escrevia, né? Então pensar em alguém que escrevia tanto e com tanta qualidade em tantas obras, não estou dizendo que tudo que Chesterton escreveu é um masterpiece, é uma obra-prima, né? Mas, sem dúvida nenhuma, muitas coisas, né? Muitas dessas coisas, né? Um volume também bastante chamativo dessas coisas têm uma qualidade extraordinária, né? E claro, existem algumas delas que chegam ao genial ou bem perto disso, tá bem? Pessoal, então tá, fica a dica, este livro deve estar com promoção na livraria da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Não percam a oportunidade, certo? De adquirir, né? Se você já começou a ler Chesterton, é uma ótima pedida, talvez vai esclarecer algumas dúvidas que você já tem há algum tempo, talvez vai corrigir algumas certezas que você tenha há mais tempo ainda. Se você ainda não começou e se pergunta por onde começar, essa edição da Sociedade Chesterton Brasil preparou uma Esfera e a Cruz que pode ser, né, uma excelente introdução para você. Está bem? Valeu, pessoal. Até a próxima. Só relembrando o nosso combinado, né? Segunda, quarta e sexta, num horário redondo à tarde. Por enquanto é isso. É o máximo que eu me permito me comprometer. Tá certo? Valeu, grande abraço.